O pátio de pedra parecia ter sido construído para engolir vozes. Ali, onde se assinavam acordos e se selavam destinos, o silêncio não era paz, era regra. Amara ficou de pé entre dois guardas, as mãos livres apenas porque a presença do barão exigia decência. Ainda assim, ela sentia como se correntes invisíveis estivessem apertadas no tornozelo. O feitor abriu um rolo de papel sobre a mesa, molhou a pena e disse com pressa: Barão Arvendil, é um bom negócio. O senhor não vai encontrar alguém assim por esse preço. O barão não respondeu de imediato. Alto, elegante, expressão dura, ele estava com o olhar perdido no pátio, como se tentasse não enxergar o que era inevitável. Quando falou, foi sem teatralidade. Qual é o nome dela? O feitor hesitou, como se um nome fosse um luxo desnecessário. Amara, senhor. O barão virou-se e a encarou pela primeira vez de verdade. Não como quem avalia um objeto, mas como quem tenta medir um abismo. Você me entende? Ele perguntou. Amara sustentou o olhar. Sua pele negra parecia ainda mais intensa sob a luz pálida daquela manhã. Entendo o suficiente, senhor. O suficiente para quê? Ela respirou fundo, escolhendo cada palavra como quem escolhe onde pisar. Para saber quando estão tentando me tornar invisível. O feitor soltou uma risada curta, nervosa. Viu? Falei que ela tem língua. O barão ergueu uma sobrancelha. E eu perguntei se ela tinha, o feitor se calou. Arvendil apontou para o papel. Leia. Senhor. Ela não sabe. Então você lê em voz alta. O feitor pigarreou e começou. A partir desta data, a mulher chamada Amara passa à tutela da casa Arvendil, destinada aos cuidados do herdeiro legítimo, assegurando-se... Pare. O barão interrompeu. Destinada aos cuidados do herdeiro? Por quê? O feitor engoliu em seco. Porque o menino não aceita amas. A mãe morreu no parto. Ele chora até ficar roxo. Não dorme. A casa inteira virou um inferno. Amara desviou os olhos por um instante, como se o choro descrito tivesse atravessado a pedra. Ele é um bebê, ela disse baixo. Inferno é o que fazem com gente grande. O feitor se irritou. Você fica quieta. Arvendil ergueu a mão pedindo silêncio sem levantar a voz. Deixe, disse ele. E então olhou para Amara de novo. O que você sabe fazer, Amara? Ela respondeu com firmeza. Eu sei sobreviver. Sei limpar, cozinhar, costurar, acalmar febre. Sei perceber quando alguém mente antes de abrir a boca. O barão inclinou levemente a cabeça, como se aquela última frase tivesse atingido um ponto preciso. E amar? Ele perguntou direto. O feitor se mexeu, desconfortável. Amara ficou imóvel. A pergunta parecia uma armadilha, e ainda assim era a verdade nua do título que ela nem sabia que carregaria. Amar não é coisa que se compra, ela respondeu. Mas cuidar eu sei. E cuidar, às vezes, vira amor sem pedir licença. O barão apertou a mandíbula. Você está sendo comprada para amar um filho que não é seu, ele disse sem rodeios. Eu não vou mentir sobre isso. Amara o encarou com um brilho contido no olhar. Obrigada por não fingir. O feitor tentou retomar o controle. Então assine, senhor. Está tudo... Não. Arvendil cortou. Antes eu quero vê-la com o menino. O feitor arregalou os olhos. Agora? Agora. Os corredores da mansão eram frios e largos demais, como se fossem feitos para afastar pessoas. Amara caminhou em silêncio, ouvindo o próprio passo ecoar. O barão ia 2 passos atrás, sem pressa, e a governanta os guiava com o rosto tenso. Quando a porta do quarto foi aberta, o choro veio como um golpe. Um som agudo, desesperado, que não era manha. Era medo, era abandono. Ele está assim há horas, a governanta sussurrou. Nada funciona. Amara se aproximou do berço devagar. O bebê se contorcia, vermelho, os punhos fechados, o corpo tremendo de cansaço. Não toque, a governanta avisou, quase implorando. Ele rejeita todo mundo. Amara não respondeu. Ajoelhou-se ao lado do berço, não com submissão, mas com respeito ao tamanho daquela dor pequena. Ela falou baixo, como se o som fosse um cobertor. Ei, eu sei como é chorar e ninguém vir. O bebê soluçou, mas continuou chorando. Amara estendeu a mão e não pegou o menino de imediato. Primeiro deixou que ele sentisse o calor. Eu não vou te arrancar de nada, ela murmurou. Eu só vou te segurar se você deixar.
O barão na porta estreitou os olhos. Ele parecia pronto para ver o fracasso. O bebê abriu os olhos por um segundo. Os olhos encontraram os dela, e algo ali mudou. Não cessou o choro de vez, mas ele perdeu a fúria, como se reconhecesse intenção. Amara o pegou com cuidado, e o quarto, que era um caos de som, virou quase silêncio. O bebê ainda choramingou, mas agora era outro choro. Um choro que procurava, não um choro que se desesperava. A governanta levou a mão à boca. Isso não aconteceu nem com a mãe. O barão deu um passo à frente, num impulso que ele mesmo não entendeu. Como você fez isso? Perguntou. Amara balançou o menino devagar, encostando o rosto no topo da cabeça dele. Eu não fiz. Ela respondeu. Ele escolheu não lutar comigo. O barão ficou parado como se a frase tivesse aberto uma fenda nele. Qual é o seu preço? Ele perguntou, e imediatamente pareceu se arrepender do modo como soou. Amara ergueu o olhar, firme. Meu preço já foi pago faz tempo, senhor. Então o que você quer? Amara hesitou. A pergunta era perigosa. Desejo, naquele mundo, era punido. Eu quero que parem de tratar o choro dele como ofensa, ela disse simples. E quero que quando ele me chamar, ninguém arranque ele de mim por orgulho. O barão respirou fundo. Ele não vai te chamar de mãe. Amara olhou para o bebê, que agora adormecia pesado. Eu não pedi esse título, respondeu. Eu só pedi para não ser proibida de cuidar. O barão ficou em silêncio por alguns segundos, como se calculasse o custo político de um gesto humano. Por fim, ele falou, tragam o contrato. A governanta saiu correndo. Arvendil se aproximou mais um passo e baixou a voz, para que só Amara ouvisse. Se você o machucar, eu acabo com você. Amara não se intimidou. Se eu o machucar, eu mesma não vou querer continuar viva. O barão sustentou o olhar dela, duro. Você tem coragem. Não, ela respondeu. Eu tenho perda suficiente para não temer mais nada. O contrato chegou. A pena riscou o papel. Arvendil assinou. E ao ver Amara com o bebê dormindo no colo, ele disse baixo, quase como uma confissão que não deveria existir. Eu não sei amar nem gente adulta. E você vai ter que amar por dois. Amara respondeu sem olhar para ele, mas a voz saiu com uma firmeza triste. Então aprenda comigo, barão, porque esse menino vai precisar, e eu também. E naquela frase, sem que nenhum dos dois percebesse por completo, a história começou a se deslocar, da compra para algo mais perigoso. Um vínculo que não cabia em contrato nenhum. Na primeira noite, Amara não dormiu. Não por ordem, por instinto. O quarto do herdeiro era grande e bonito, mas parecia uma caverna fria, a lareira apagada, o cheiro de madeira cara e remédios, os lençóis alvos demais. Ela sentou numa cadeira ao lado do berço, com o menino no colo, sentindo o peso leve da criança, como se fosse uma responsabilidade escrita dentro do peito. O bebê se chamava Leon, e a governanta fez questão de dizer o nome como quem anuncia propriedade. Herdeiro Leon Arvendil. E não confunda. Ele é o futuro da casa. Amara respondeu sem levantar a voz. Ele é um bebê. A governanta estreitou os olhos, incomodada com a simplicidade. Não o acostume com colo. Ele precisa aprender disciplina cedo. Amara encostou a boca no topo da cabeça do menino e sussurrou. Disciplina não cura medo. A governanta soltou um e saiu, batendo a porta com mais força do que precisava. Quando o corredor ficou vazio, Amara falou com Leon como se ele entendesse cada palavra. Ouça, eu não sei quem foi sua mãe, mas eu sei o que é ser deixada com gente que acha que sentimento é fraqueza. O bebê mexeu os dedos procurando a pele dela. Eu vou ficar aqui, tá? Pelo menos até você aprender que o mundo não é só barulho e ausência. Leon soltou um resmungo e, pela primeira vez, dormiu sem se contorcer. Na manhã seguinte, a casa inteira parecia desconfiada do silêncio. O intendente entrou no quarto com passos contidos, como se esperasse o choro estourar a qualquer momento. Ele está dormindo? Perguntou com uma incredulidade quase ofensiva. Amara não respondeu de imediato. Apenas olhou para o homem e fez um gesto com o dedo na frente dos lábios pedindo silêncio. O intendente engoliu a própria impaciência e baixou a voz. Há quanto tempo? Desde antes de o sol nascer, ela disse. Impossível. Então explique por que ele está em paz. O homem ficou sem resposta.
A governanta apareceu em seguida, apressada. Ele ainda não chorou? Amara respondeu. Ele chorou sim, mas eu não mandei ele calar. Eu fiquei com ele. A governanta bateu o pé. Isso não é método. Criança aprende a manipular. Amara ergueu o olhar, firme. Bebê não manipula. Bebê pede. A governanta ficou vermelha de raiva. Você está se achando importante demais. Amara respirou, segurando a irritação. Eu estou fazendo o que me mandaram fazer. Você foi mandada cuidar, não se apegar. Nesse momento, a porta se abriu. O barão entrou e o ambiente se congelou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. A governanta correu para se justificar. Senhor, essa mulher está criando hábitos no menino. Colo demais, voz demais, carinho demais. Amara interrompeu com calma. O menino dormiu. Isso é crime? O barão olhou para Amara, depois para o herdeiro adormecido. O rosto dele não mostrou emoção, mas a voz saiu mais baixa do que de costume. Saia, disse a governanta. Mas o senhor... Eu disse saia. A governanta se retirou mordendo a língua. O intendente também saiu depressa, como se temesse ser o próximo. Agora era só o barão, Amara e o bebê. O barão aproximou-se devagar. Ele dormiu mesmo. Amara respondeu simples. Disse sim. Você fez alguma coisa? Eu segurei ele. Só isso? Ela levantou uma sobrancelha. O senhor acha que afeto é só isso? O barão ficou em silêncio. Depois perguntou. Ele procurou você? Amara olhou para o menino como se protegesse algo sagrado. Ele procurou calor. Eu estava aqui. O barão inclinou-se levemente, observando o rosto do filho. Desde que a mãe morreu, ele grita como se estivesse caindo. Amara falou com cuidado, mas sem medo. Porque ele está caindo, barão, só que ninguém vê. O barão fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia cansaço. Você tem coragem de falar assim comigo? Amara respondeu sem insolência. Eu tenho coragem de falar a verdade. O resto eu não tenho. Ele a encarou. Você sabe o que acontece com gente que fala demais? Amara sustentou o olhar. Sei. Mas eu também sei o que acontece com criança que não é ouvida. O barão respirou fundo, como se estivesse lutando contra a própria criação. Se eu permitir isso... Ele começou, mas parou. Permitir o quê? Amara perguntou. Que ele se apegue, que ele a escolha. Amara ajeitou Leon no colo. Ele já escolheu. O senhor só está tentando decidir se vai punir isso. O barão virou o rosto como se a frase tivesse atingido um ponto sensível. Naquela tarde, Leon acordou chorando. Mas não era o choro desesperado de antes. Era um choro que chamava. Amara entrou no quarto no mesmo instante. Eu tô aqui, ela disse pegando-o. Leon agarrou a roupa dela com força, e então, entre soluços, saiu um som quebrado. Amara congelou. Ele repetiu mais claro. O coração dela apertou como se alguém tivesse fechado uma mão em volta dele. Ela olhou ao redor. Ninguém tinha ouvido. Ainda. Amara beijou a testa do menino e falou baixinho. Não. Eu não posso ser. Mas a voz falhou. Porque, no fundo, ela queria. Leon insistiu. Amara respirou fundo e respondeu de um jeito que não desafiasse o mundo, mas também não quebrasse o menino. Eu sou Amara, tá? O bebê não ligou. Apertou o dedo nela e repetiu, como se fosse a única palavra segura. Mam. Amara fechou os olhos, lutando para não chorar. Tá bom. Ela sussurrou. Só aqui dentro. Só quando ninguém estiver, só quando não for perigoso. A porta rangeu. O barão estava ali. Ele tinha ouvido. Amara ficou imóvel, o bebê no colo, como se tivesse sido pega roubando algo. O barão não gritou, não avançou, só ficou parado, o rosto duro demais para permitir qualquer emoção escapar. O que ele disse? Perguntou. Amara sentiu a garganta seca. Ele está aprendendo sons. Não é nada. O barão deu um passo. Olhe para mim. Ela obedeceu. Você entende o que isso significa? Amara respondeu com honestidade, tremendo por dentro. Significa que ele está tentando sobreviver do jeito dele. O barão apertou a mandíbula. E significa que se isso se espalhar, vão tentar tirar você daqui. Amara engoliu seco. Eu sei. O barão olhou para o filho.
E pela primeira vez, a voz dele saiu com uma sombra de fragilidade. Eu não sei como impedir isso, Amara falou num fio. Então não impeça, proteja. O barão ergueu os olhos. E quem protege você? Amara demorou um segundo para responder. Ninguém, barão. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi pesado de decisão. O barão se aproximou do berço e tocou o braço do filho com cuidado. Ele te escolheu, disse. Amara assentiu, e a voz saiu baixa. Sai! O barão respirou fundo como se estivesse prestes a atravessar uma porta interna. Então ele começou e parou de novo. Depois completou, quase num sussurro. Então a casa vai ter que aprender a aceitar isso. Amara arregalou os olhos, sem acreditar. O senhor está dizendo... Ele não respondeu diretamente, apenas virou-se para sair, e antes de fechar a porta, disse com firmeza, ninguém encosta em você sem falar comigo primeiro. E foi embora. Amara ficou ali abraçando o menino, entendendo que aquilo não era amor ainda, mas era o primeiro gesto de proteção que alguém fazia por ela desde que seu mundo foi arrancado. E proteção naquele lugar era a coisa mais rara e mais perigosa que existia. A mudança foi sentida antes de ser dita. Os corredores cochichavam quando Amara passava com Leon no colo. Criadas paravam de falar. Olhares desciam. A governanta, senhora Elsbeth, não escondia mais o desprezo. Isso está indo longe demais, disse ela certa manhã diante do barão. Explique, respondeu Arvendil sem levantar os olhos. O menino não aceita mais ninguém além dela. Esse era o objetivo. Elsbeth apertou os lábios. Não nesse nível. Amara ouviu o final da conversa ao dobrar o corredor. Ela anda se achando mãe, continuou a governanta. Isso é perigoso. O barão ergueu o olhar, frio. Perigoso para quem? Elsbeth hesitou. Para a ordem da casa. E no quarto, Amara conversava com Leon enquanto o vestia. Hoje você vai ficar comigo, ouviu? Disse ela sorrindo. O menino bateu palminhas. Má. Amara fechou os olhos por um segundo. Não fala alto, sussurrou. Nem todo mundo gosta do que a gente tem. A porta abriu sem aviso. Elsbeth entrou. O barão quer o menino no salão. Amara se levantou devagar. Ele ainda não tomou o remédio. Não é escolha sua. Amara encarou a mulher. Quando ele chora por febre, também não é escolha dele. Elsbeth se aproximou baixa e venenosa. Você esqueceu quem é. Amara respondeu sem gritar. Eu lembro todos os dias. No salão, o barão segurou Leon nos braços. O menino começou a chorar imediatamente. Está vendo? Disse Elsbeth. Dependência. Amara não se conteve. Ele está assustado. De mim? Perguntou o barão com a voz tensa. Amara hesitou, mas foi honesta. Não, de ficar sozinho. O barão ficou imóvel. Depois devolveu o menino a ela. O choro cessou no mesmo instante. O silêncio foi constrangedor. Saiam, disse Arvendil aos demais. Quando ficaram sós, ele falou baixo. Estão pedindo sua retirada. Amara sentiu o chão sumir. Quando? Ainda não decidiram. Ela respirou fundo. Se o senhor mandar, eu vou. Você quer ir? Amara olhou para Leon, que dormia de novo. Não. O barão aproximou-se mais do que o necessário. Eles dizem que você está tomando um lugar que não é seu. Amara levantou o rosto. Eu nunca pedi lugar, só não vou aceitar ser apagada. Ele sustentou o olhar dela por um instante longo demais. Só é se eu te proteger. Vai me custar respeito. Eu não pedi isso, mas eu estou considerando. Amara sentiu o coração acelerar. Por quê? O barão respondeu com sinceridade desconfortável. Porque quando tiram você do quarto, a casa inteira fica mais fria. Ela não soube o que dizer. Naquela noite, Elsbeth foi direta. Você não pertence aqui. Amara respondeu calma. Nem o amor. E mesmo assim ele fica. A governanta virou o rosto derrotada por enquanto. No quarto, o barão apareceu à porta. Eles não vão tocar em você. Até quando? Ele respirou fundo. Até eu decidir o que você é para esta casa. Amara segurou Leon com mais força. E o que eu sou? O barão não respondeu de imediato. Apenas disse, alguém que eu não quero perder. E saiu deixando Amara com uma certeza nova e perigosa. A casa estava contra ela. Mas o barão começava a não estar. O barão Arvendil não estava acostumado a sentir aquilo. Não era raiva direta. Não era desejo claro.
Era algo mais incômodo, inquietação, uma sensação de perda antecipada, como se algo que ainda não era dele estivesse ameaçando ir embora. Ele percebeu isso numa tarde comum. Amara estava no jardim interno com Leon. Sentada no chão, as saias simples abertas sobre a grama, ela ajudava o menino a tentar ficar em pé. Leon ria, tropeçava, batia as mãos no ar. Assim, isso, devagar, dizia ela sorrindo. Um jovem criado, novo na casa, observava de perto, próximo demais. Ele está quase andando, disse o rapaz, animado. Amara riu. Ainda não, mas acha que está. O criado se abaixou. Posso ajudar? Não precisa, respondeu ela educada, mas firme. O barão observava da varanda. Algo apertou no peito dele. Ele desceu os degraus com passos duros. O que está acontecendo aqui? Perguntou. O criado se levantou num salto. Nada, senhor, eu só... Volte ao seu posto, disse Arvendil, seco. O rapaz saiu apressado. Amara ergueu o olhar surpresa. Ele não fez nada. Eu sei. Então por quê? Porque eu mandei. Amara franziu a testa. Ele estava só brincando com Leon. O barão respirou fundo. Ele não precisa de estranhos. Amara levantou-se devagar, Leon agarrado ao vestido dela. Estranho para quem? O barão demorou a responder. Para mim. Ela sustentou o olhar dele. O senhor está com ciúmes, o do seu próprio filho? Não seja insolente. Então do que, ela insistiu. O barão desviou o olhar, irritado consigo mesmo. Entre, disse, mudando de assunto. E no corredor, o silêncio pesava. O senhor anda tenso, Amara comentou. Essa casa sempre foi silenciosa. Não assim. Ele parou de repente. Você observa demais. É como eu sobrevivi. Aqui você não precisa sobreviver. Amara respondeu baixo. Ainda não tenho certeza. O barão virou-se para ela. Eles comentam. Sempre comentam. Dizem que você ocupa espaço demais. O espaço que me deram. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. Dizem que você age como se fosse minha. Amara sentiu o coração bater mais forte. E isso o incomoda? Isso me confunde. O menino começou a resmungar. Amara o ajeitou no colo. Leon sente quando o senhor fica assim. Como? Ele fica inquieto. O barão observou o filho e falou quase sem querer. Ele se acalma com você de um jeito que nunca fez comigo. Amara respondeu com cuidado. Porque o senhor chega sempre como ordem. Eu chego como presença. O barão apertou a mandíbula. Não me ensine a ser pai. Então, me deixe ensinar ele a não ter medo. O barão não respondeu. Naquela noite, houve jantar formal. Amara não costumava estar presente, mas o barão ordenou. Ela fica. Elsvet quase engasgou. Ah, senhor, isso não é apropriado. É uma ordem. Amara sentou-se à mesa rígida. Leon estava em uma cadeira adaptada ao lado dela. Um nobre visitante observou com curiosidade. A ama é bastante próxima. O barão respondeu antes de Amara. Ela é essencial. O homem sorriu torto. Interessante escolha. Amara manteve os olhos no prato. O visitante se inclinou. Como se chama? Amara. Nome bonito. Combina com você. Antes que ela respondesse, o barão falou firme. Não se dirija a ela dessa forma. O homem riu, surpreso. Perdão, não imaginei que... Não imagine, cortou Arvendil. O silêncio ficou pesado. Amara sentiu o olhar do barão sobre ela durante o resto da refeição. Mais tarde, no corredor, ela o confrontou. O senhor não precisava disso. Precisava, sim. Por quê? Ele parou diante dela. Porque eles não têm o direito de te medir com os olhos. Amara engoliu seco. Desde quando isso importa? Desde que percebi que me irrita. Ela respirou fundo. O senhor está ultrapassando um limite perigoso. Eu sei, e mesmo assim continua. Porque fingir que não sinto está ficando mais difícil. Amara baixou a voz. Sentir o quê? O barão demorou a responder. Quando alguém se aproxima de você, eu quero afastar. Isso não é amor. Eu não disse que era. Então é o quê? Ele respondeu com honestidade crua. É medo. De quê? De perder o único lugar da casa onde o silêncio não machuca. Amara sentiu o peito apertar. Eu não sou posse.
Eu sei. Então não haja como se fosse. O barão se aproximou mais um passo. E se eu estiver aprendendo agora? Ela sustentou o olhar dele, o coração acelerado. Aprender dói. Eu já percebi. Leon resmungou, chamando atenção. Amara se afastou um pouco. O senhor precisa decidir o que quer. E você? Eu já decidi. O quê? Mas que não vou desaparecer para facilitar sua vida. O barão assentiu lentamente. Então ficamos assim. Assim como? Tensos. Ela quase sorriu. Naquela madrugada, o barão passou pelo quarto de Leon. Viu Amara dormindo sentada, o menino no peito, protegidos um pelo outro. Ele parou à porta. Pensou em tudo que já possuíra. Terras, títulos, respeito, medo. E percebeu que nada daquilo o havia preparado para o ciúme silencioso que sentia de um vínculo que ele mesmo autorizara. Antes de sair, murmurou quase inaudível. Cuidado comigo, Amara. Porque naquele instante ele entendeu. Não era mais o filho que o prendia a ela, era ela mesma. O escândalo não começou com gritos. Começou com uma porta fechada na hora errada e olhos demais no corredor. Naquela manhã, Leon acordou com febre. O corpo pequeno ardia e o choro vinha fraco, como se ele não tivesse força para reclamar. Amara o pegou no colo, encostou a testa na dele e sentiu o calor como uma sentença. Não, não, você não vai piorar, murmurou. Leon gemeu. Amara apertou o menino contra o peito. Eu tô aqui, eu tô. Quando virou para buscar o pano úmido, percebeu que os remédios tinham acabado. A governanta guardava as chaves do armário e, como sempre, parecia ter prazer em dizer não. Amara foi até o corredor, segurando Leon com um braço. Encontrou Elsbeth saindo do salão. Eu preciso da chave, Amara disse direta. Elsbeth ergueu o queixo. Para quê? O menino está com febre. Preciso do xarope e das ervas. O médico virá quando puder. Ele pode demorar. E daí? Amara sentiu a raiva subir, mas controlou. E daí que ele é um bebê? Elsbeth sorriu fina. Ele é o herdeiro. Aguentará. Ele não tem que aguentar dor para provar nada. Você está ficando atrevida. Amara respirou fundo. Eu estou ficando desesperada. Elsbeth fez menção de passar por ela. Amara bloqueou o caminho. Me dê a chave. Elsbeth arregalou os olhos indignada. Você encostou em mim? Eu encostei na sua falta de coração. A governanta levantou a mão como se fosse bater. Você esqueceu seu lugar. Antes que a mão descesse, uma voz cortou o corredor como lâmina. Pare! O barão estava ali. O rosto dele era pedra. Elsbeth recuou na hora. Senhor, eu... Dê a chave. Mas ela me afrontou. O barão deu um passo, ameaçador na calma. Eu mandei. Agora. Elsbeth entregou a chave com dedos tremendo de raiva. Amara não agradeceu. Só correu para o armário e voltou com o remédio. O barão a seguiu até o quarto. A deitar-se hoje Sancas no quarto, Amara tentou manter a calma enquanto cuidava do menino. Molhou o pano, colocou na testa dele, sussurrou cantigas baixas. Leon choramingava. O barão ficou perto da porta, inquieto, sem saber o que fazer com as mãos. Ele vai ficar bem? Perguntou. Amara não olhou para ele. Depende. De quê? De ele não ser tratado como peso. O barão engoliu seco. Eu trato ele como herdeiro. Amara finalmente olhou. E eu trato como criança. O barão se aproximou do berço. Você está me acusando de quê? Amara apertou o pano na testa do menino. Eu estou dizendo que o senhor está aprendendo tarde a única coisa que importa. E o que importa? Amara respondeu num fio. Presença. O barão ficou em silêncio. Leon virou o rosto procurando o peito dela e murmurou de novo. O barão ouviu claro. O ar do quarto mudou. Ele te chama assim. O barão disse com a voz tensa. Amara fechou os olhos. Ele não entende o mundo, barão. Mas o mundo entende. Eu sei. O barão ficou parado como se aquela palavra tivesse acendido uma guerra dentro dele. Você está se apegando. Amara soltou uma risada sem humor. Eu fui comprada para isso, lembra? Para cuidar. Cuidar vira amor. E amor vira problema. Amara encarou ele. O problema não é amor. É o medo do que vão dizer. O barão desviou o olhar. Eles não perdoam.
Amara falou baixo, mas firme. Então o senhor vai passar a vida pedindo perdão para a gente cruel? O barão não respondeu. Lesses Arnhultmores, no fim da tarde, o médico veio. Disse que a febre baixaria, mas que o menino precisava de calma. Quando o homem saiu, Elsvet entrou como se tivesse permissão do próprio céu. Senhor, isso está se tornando uma vergonha. O barão virou-se com frieza. Vergonha é o menino ter febre e você negar remédio. Elsvet respirou fundo, tentando recuperar domínio. A casa está comentando. A casa não manda em mim. O conselho da família manda. Eles estão aqui? Elsvet apertou os lábios. Não, mas virão. E quando virem uma ama negra sendo tratada como parte da família, o senhor será ridicularizado. Amara ficou imóvel. O golpe veio sem que ela esperasse. Não era só sobre amor. Era sobre cor, sobre hierarquia, sobre quem tinha permissão de existir com dignidade. O barão ficou tenso. Saia. Senhor, eu só estou tentando proteger o seu nome. O barão se aproximou com perigo no olhar. Meu nome sobrevive sem você. Saia. Elsvet saiu, mas antes de fechar a porta, deixou uma frase envenenada. Quando o conselho chegar, ela vai embora. O senhor não vai sacrificar seu título por isso. A porta fechou. O silêncio do quarto ficou insuportável. Amara continuou arrumando as coisas do bebê como se não tivesse ouvido. Mas as mãos tremiam. O barão percebeu. Você ouviu? Amara respondeu sem olhar. Eu ouço tudo, barão, eu sempre ouço. O barão se aproximou. Eu não vou deixar que te tratem assim. Amara soltou o ar cansada. O senhor não pode impedir o mundo. Eu posso impedir dentro da minha casa. Amara virou-se, o olhar firme e triste. Sua casa não é só parede. Sua casa é gente, e a gente já escolheu. O barão ficou imóvel. Você está dizendo que vai embora? Amara respondeu devagar, escolhendo as palavras. Eu estou dizendo que eu não vou esperar ser arrancada. Não de novo. O barão deu um passo à frente, impulsivo. Amara! Ela ergueu a mão pedindo que ele parasse. Não me peça para confiar. Eu não vou pedir. Então o que vai fazer? O barão respirou fundo. Eu vou escolher. Amara sentiu o coração bater mais forte. Escolher o quê? O barão olhou para Leon dormindo, depois para ela. Escolher quem eu sou. Amara engoliu seco. Se quem o senhor for não tiver lugar para mim? Ele respondeu com uma honestidade perigosa. Eu não quero um lugar sem você. Amara ficou sem voz. O barão se aproximou mais e a tensão entre eles ficou quase física. Mas eu não sei como fazer isso sem destruir tudo, ele confessou. Amara encarou ele, firme. Então destrua o que não presta. O barão soltou uma risada amarga. Você fala como se fosse simples. Amara respondeu quase sussurrando. Não é simples, é só necessário. E naquele instante, o barão entendeu. Quando o conselho chegasse, não seria só uma disputa política. Seria uma prova de coragem. E pela primeira vez, ele se viu com medo de perder algo que nenhuma moeda comprava. Os sinos da entrada tocaram mais cedo do que o previsto. Não era hora de visitas, e todos na casa sabiam o que aquilo significava. O conselho da família Arvendil chegara sem aviso, como quem não pede licença para julgar. Amara estava no quarto com Leon quando ouviu o som. O menino dormia encostado ao peito dela, respirando mais calmo depois da febre. Ela sentiu o corpo enrijecer. Eles chegaram, não foi? Murmurou para si mesma. Como se a casa tivesse ouvido. A porta se abriu. O barão entrou sério, o casaco ainda aberto. Sim. Amara não perguntou quem eram. Vieram por mim. Vieram por tudo. Ele respondeu. Ela levantou-se devagar. Então é agora. Ainda não. Barão, quando gente poderosa chega sem aviso, é agora. Ele observou o filho dormindo. Eles não podem vê-lo assim. Assim como? Já é sim, em você. Amara apertou os lábios, ferida. Quer que eu o entregue? Quero ganhar tempo. Tempo para decidir se me defende? O barão não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Amara respirou fundo e colocou Leon no berço. Eu vou. Para onde? Para onde sempre vou quando o mundo decide que eu não pertenço. Ele segurou o braço dela, num gesto rápido. Não. Não me segure. Eu não estou te expulsando, mas também não está me escolhendo. Antes que ele respondesse, passos ecoaram no corredor. Vozes graves, impacientes. Arvendil, chamou um homem mais velho.
Esperar não é virtude de quem manda. O barão soltou o braço dela. Fique aqui. Não, Amara, eu não vou me esconder. Ela saiu do quarto antes que ele a impedisse. Asnage Sincrisua. O salão estava cheio. 3 homens e uma mulher sentavam-se à mesa longa, todos vestidos com cores escuras, olhares avaliadores. Elsvet estava em pé atrás deles, satisfeita. Essa é a ama? Perguntou a mulher do conselho sem disfarçar o desdém. Ela tem nome, respondeu o barão. Tem função. Amara deu um passo à frente. E dignidade. O silêncio caiu pesado. Você fala demais, disse o homem mais velho. Aprendi que silêncio demais mata. Amara respondeu. Elsvet quase sorriu. Barão, isso é exatamente o problema. O barão se posicionou ao lado de Amara. Ela cuida do meu filho. Cuida demais. Isso não existe. Existe quando ultrapassa limites. A mulher do conselho inclinou-se. O herdeiro a chama de mãe. O barão respirou fundo. Ele é um bebê. Bebês aprendem rápido e desaprendem mais rápido ainda, disse um dos homens. Amara sentiu o golpe. Ele não é um erro a ser corrigido. Você não foi chamada para opinar, mas fui chamada para amar. O homem mais velho bateu a mão na mesa. Isso foi um acordo funcional, não emocional. Amara ergueu o queixo. Amor não obedece acordo. A mulher do conselho sorriu frio. E por isso mesmo você deve ir. O barão virou-se para Amara, depois para o conselho. Ela não vai. O salão murmurou. Você não pode decidir isso sozinho. Posso, a casa é minha. O nome não é. O barão sentiu o peso da ameaça. Se mantiver essa mulher aqui, perde apoio, perde contratos. Perde respeito. E se eu a mandar embora? Mantém tudo. O silêncio foi absoluto. Amara falou então, calma demais. Eu vou poupar o senhor. O barão virou-se alarmado. Não. Eu não vou ser moeda de troca. Ela encarou o conselho. Eu vou embora. Elsvet respirou aliviada. Mas, Amara continuou. O menino vai chorar. Isso passa. Não passa. Ela disse firme. Marca. O barão segurou o rosto com a mão, dividido. Amara, Ela o interrompeu. Eu sei, o senhor está com medo. Eu estou tentando salvar a casa. E eu estou tentando salvar a mim. Ela virou-se para sair. Espere, disse o barão alto. Ela parou. Se eu te pedir para ficar, você fica? Amara respondeu sem se virar. Eu só fico se for escolhida, não tolerada. O barão fechou os olhos por um instante longo demais. Então abriu. Então escutem bem, disse ao conselho. Ela fica. O choque foi imediato. Você enlouqueceu? Não. Vai destruir seu legado. Meu legado não vale o choro do meu filho. O homem mais velho levantou-se. Então você escolhe uma ama negra acima da sua linhagem? O barão respondeu com voz firme. Eu escolho a mulher que manteve meu filho vivo quando todos vocês se importavam com títulos. Amara virou-se, o coração disparado. Arvendil. Ele a encarou. Eu não sei amar do jeito certo. Ninguém sabe. Mas sei reconhecer quando algo é essencial. A mulher do conselho levantou-se. Isso terá consequências. Que venham. O conselho saiu, um a um, em silêncio hostil. Josvet ficou por último. Isso não acabou. Amara respondeu tranquila. Nunca acaba para gente como eu. Quando o salão esvaziou, o barão sentou-se pesado numa cadeira. Eu perdi metade deles. Amara se aproximou. E ganhou a outra metade de si. Ele levantou o olhar. Eu fiquei com medo de você ir. Eu também. Por quê? Amara respondeu baixo. Porque eu não sobreviveria a ser descartada outra vez. O barão levantou-se e pela primeira vez tocou o rosto dela com cuidado. Você não é descartável. Amara fechou os olhos. Então não me deixe sozinha quando o mundo atacar. Ele encostou a testa na dela. Eu fico. No quarto, Leon chorou. Os dois correram. E ao pegarem o menino juntos, sem perceber, formaram algo que o conselho jamais poderia desfazer. A casa nunca mais foi a mesma depois da partida do conselho. Não houve gritos, nem celebração. Houve expectativa, a mais pesada de todas. Cada criado parecia medir os passos. Cada porta fechava mais devagar, como se o próprio ar aguardasse a próxima ordem do barão. Amara sentiu isso logo ao amanhecer. Ela estava no quarto com Leon, ajudando-o a engatinhar pelo tapete,
quando ouviu passos firmes no corredor. O menino riu ao tentar alcançar o dedo dela. Devagar, meu amor, ela disse sorrindo. Leon respondeu do jeito que sabia. Má. Amara fechou os olhos por um instante. Ainda doía. Ainda era perigoso. A porta se abriu. Era o barão. Eles foram embora, disse ele. Eu sei, não voltam tão cedo. Amara assentiu. Mas o preço vem depois. Ele se aproximou, observando o filho. Você pensa em ir? Amara demorou a responder. Todos os dias. E por que ainda está aqui? Ela olhou para Leon, depois para ele. Porque ir por medo não é escolha. É fuga. O barão respirou fundo. Eu acordei hoje sabendo que perdi aliados. Eu acordei sabendo que podia perder você. Ele a encarou. Isso não é justo. O mundo nunca foi. Amara respondeu. O silêncio entre eles já não era de tensão. Era de algo mais íntimo. Naquela tarde, o barão chamou Amara ao escritório. Não como dono, como homem. Ela entrou com cautela. Sente-se. Eu prefiro ficar em pé. Ele sorriu de leve. Ainda acha que eu vou mandar em você? Eu aprendi a não baixar guarda, e eu estou aprendendo a não usar poder. Ela cruzou os braços. Então diga. Ele foi direto. Eu não quero que você fique por obrigação. Eu também não. E não quero que fique só por causa de Leon. Amara sentiu o coração acelerar. Então por quê? O barão engoliu seco. Porque quando você não está no quarto, eu percebo o vazio. Isso não é motivo. É o único honesto que eu tenho. Ela sustentou o olhar. O senhor sabe o que está dizendo? Sei. Sabe o que vão dizer? Já disseram. Sabe o que isso custa? Ele respondeu com firmeza. Custa menos do que perder você. Amara sentiu os olhos arderem. Eu não sou prêmio por coragem tardia. Eu sei, então não me prometa. Eu não prometo. Então o que faz? Ele se levantou e ficou diante dela. Eu escolho. O coração de Amara bateu forte. Escolhe o quê? Você. Ela respirou fundo. E quando o mundo cobrar, eu pago. Com o quê? Com o que sobrar de mim. Ela fechou os olhos, lutando contra o medo. Eu já fui deixada antes, eu sei. E não sobrevivo a isso outra vez. Então não vou te deixar. Ela abriu os olhos. Palavras. Então veja ações. Ele estendeu a mão. Não como ordem, como convite. Fique, não como ama, não como exceção. Fique como minha escolha. Amara olhou para aquela mão por longos segundos. Então colocou a dela sobre a dele. Eu fico. Por amor? É por dignidade. O amor vem. Ela respondeu baixo. Se não vier, eu vou embora. Ele sorriu, aceitando o risco. Os rumores se espalharam rápido. O barão enlouqueceu. Vai casar com uma mulher negra. Ela era ama. Ela é muito mais. Amara ouviu tudo. Mas pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Numa noite calma, Leon dormia entre os dois, segurando o dedo de cada um. O barão falou baixo. Ele nunca vai te esquecer. Amara respondeu. Nem eu ele. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Você me ensinou a ficar. Você me ensinou a ser escolhida. O beijo veio sem pressa, não foi fogo, foi abrigo. Meses depois, o barão reuniu a casa. Amara não é mais ama. Murmúrios. Ela é minha companheira. Silêncio. Amara deu um passo à frente. Eu não pedi isso. Eu pedi, disse ele. Então eu aceito. Leon correu até ela. Mamã! Dessa vez, ninguém corrigiu. Ela se ajoelhou. Sim, meu amor. O barão colocou a mão sobre o ombro dela. Nossa família não começou com sangue, começou com escolha. Amara completou. E ali, diante de todos, ficou claro. Ela foi comprada para amar um filho que não era seu, mas foi escolhida para ser mulher, mãe e amor. Não por contrato, mas por coragem.